AMDG, sejam muito bem-vindos à conclusão desta nossa leitura de Jesus Cristo Rei. Hoje, nesta festa de Cristo Rei, a qual celebramos com grande alegria, esperamos que estejam todos na graça do bom Deus. Vamos concluir esta nossa aventura, que durou 3 meses, e que hoje, neste episódio especial, encerramos com a leitura de não 1, não 2, mas sim 3 capítulos, os últimos 3 capítulos desta obra, escrita por Monsenhor Tiamat Toth. Iremos ler-vos, portanto, o capítulo 24, Cristo, Rei da Morte, o capítulo 25, Quem é Cristo para nós, e o capítulo 26, Ave Rex. Esta obra, nossa ótica, é essencial e por isso optámos por trazê-la aqui a todos vós. Agradecemos desde já àqueles que se juntaram a nós desde o primeiro episódio até ao último e que tiveram acesso de forma totalmente gratuita a esta leitura, que esperamos, dentro de algumas peripécias, ter desenvolvido da melhor forma possível. Portanto, nesta última semana tivemos a leitura de 2 últimos capítulos, Cristo, Rei da Mulher e Cristo, Rei das Mães, particularmente importantes à data. Monsenhor Toth, recordo, escreveu isto no século XX, ele era um cônego húngaro desse mesmo século, que já via um pouco daquilo que hoje se vê mais explicitamente, que é a destruição da civilização, a destruição da cristandade, a destruição da mulher, a destruição da cruz e a sua substituição por todas as outras divindades inventadas pelo homem moderno. Portanto, sem mais demoras, espero que fiquem connosco de início ao fim para celebrarem de forma especial e diferente esta festa de Cristo Rei, que guardamos com grande estima. Sem mais demoras, capítulo 24, Cristo, Rei da Morte. Depois de considerarmos o significado da realeza de Cristo nas mais diversas manifestações da vida, temos de penetrar com o nosso pensamento no reino da morte e encher a nossa alma com essa consideração sublime. Cristo é Rei não só da vida, mas também da morte. A nossa religião sacrossanta dedica um mês inteiro, o mês de novembro, aos fiéis defuntos, dando-nos a entender o desejo de que nós nos preocupemos seriamente com o pensamento da morte. Temos de nos lembrar disso, em primeiro lugar, para darmos alívio aos nossos queridos mortos e para adquirirmos um espírito forte. É impossível que o pensamento daqueles entes amados que a morte arrebatou não desperte no homem moderno a lembrança que ele tanto teme, que ele evita, que o faz estremecer e lhe causa calafrios, e que, contudo, não pode impedir, que também há de morrer. Não devemos condenar a nossa mãe, a Igreja, se mostra tão pouco moderna, tão pouco cortês, e no meio do mundo que corre, à desfilada, grita com força impressionante: Homens, lembrai-vos dos vossos queridos mortos, e mais ainda, não esqueçais que também vós haveis de morrer. Mas a nossa santa religião não nos fala da morte para nos assustar. Não, não é esse o seu intento, mas para nos levantar, para nos consolar e para tomarmos a vida a sério. Os túmulos, sim, falam com uma seriedade pavorosa, mas para não desesperarmos, campeia neles a cruz. A morte apregoa coisas infinitamente sérias, e só a cruz de Cristo pode mitigar a sua espantosa sublimidade. É este o pensamento que serve de tema ao presente capítulo. Cristo é também Rei da Morte. 1. De que nos fala a morte? Primeiro, a morte anuncia-nos uma grande verdade, espantosamente certa. A vida do homem sobre a terra dura alguns decénios e depois termina. Todos temos de morrer, tanto eu como tu. Disto não se fala. Para que havemos de perder o bom humor? Dizem alguns. E realmente, abundam os que não pensam neste momento sério. Vivem como se houvessem de permanecer sempre na terra. Como se enganam. Pensemos ou não na morte, cada momento que passa vai-nos aproximando mais dela. A diferença entre um e outro caso é que o homem que pensa muitas vezes na morte acaba por não a temer. A morte é sem dúvida temível. Repara nos cemitérios, que lês em todas as campas. Que o menino recém-nascido, o jovem, o homem na idade madura, o ancião, o poderoso como o fraco, o pobre como o rico, todos hão de morrer. Ave César, moriture te salutant. Saudamos-te, ó César, os que vamos morrer. É o grito que a humanidade lança de contínuo à passagem da morte. Mas este César jamais concede o indulto. Levanta a mão, não para exercer a misericórdia, mas para ferir. Estamos condenados à morte desde o nascimento. O sono, a comida, o vestido, o descanso não são mais que intentos de escapar à morte, mas ela sempre vence. Quantas coisas nos dizem os mortos no seu silêncio? Eu era como tu serás como eu. Quer penses nisso, ou o esqueças, não importa. Vigiai, porque quanto menos o pensardes, virá o Filho do Homem, disse o Senhor. Talleyrand, o célebre político francês, temia muito a morte,
Morte era uma palavra que não era lícito pronunciar em sua presença. Ninguém se atrevia a comunicar-lhe a notícia da morte dos seus melhores amigos. De alguns não chegou a saber que tinham falecido, mas em vão vigiava e se defendia. Adoeceu também. Suplicante, disse ao médico: dou-lhe 1 milhão de francos por cada mês que me prolonga a vida. Em vão. Quando chegou a sua hora, também ele morreu. Quando chegou a sua hora, que sei eu se dentro de 1 ano não terá chegado também a minha hora? Quem sabe quando chegará? Diz alguém para se consolar. Também eu digo o mesmo, mas com outra entoação. Quem sabe quando chegará? É uma antiga lenda. Quando a morte bateu à porta do mordomo de Salomão, fitou nele os olhos de maneira tão esquisita, com tanta surpresa, que aquele poderoso cortesão sentiu gelar-se o sangue-lhe nas veias. Foi ter com o rei. Meu senhor, grande rei, fui sempre vosso fiel vassalo. Não me negueis o que vos suplico. Dai-me o vosso corcel mais veloz. O rei, apesar de tão desusado pedido, concedeu-lhe o que ele queria. O mordomo saltou para cima do cavalo e pernas para que te quero. Cavalgou durante todo o dia, e o cavalo espumando e cansado, mas queria fugir para longe, para muito longe, para fugir à morte. Ao cair da noite, corcel e cavaleiro pararam esgotados na beira da estrada. Mas ao saltar em terra, quase sem forças, que horror! Quem é que o esperava ali sentado à beira do caminho, fitando o cansado cavaleiro? A morte. O mordomo esgotado rende-se à sua sorte e exclama: vejo que não posso fugir de ti. Eis-me aqui. Leva-me. Mas antes, peço que me respondas só a esta pergunta. Esta manhã, quando entraste no meu quarto, por que me olhavas com tanta surpresa? Foi, respondeu a morte, porque tinha recebido ordens de me apoderar de ti ao cair do sol, aqui, junto deste caminho. E fiquei surpreendida dizendo para mim mesma: será difícil, é tão longe. Mas contudo, cá vieste. E a morte lá levou o mordomo. Que nos ensina o aviso do Senhor: vigiai, porque na hora que menos pensardes, virá o Filho do Homem. Segundo, a morte diz também quão horroroso é o pecado. A morte assusta. Porquê? Porque não entrava no plano primitivo de Deus a morte do homem. Que será, pois, o pecado aos olhos de Deus se o castiga com a morte? Os nossos primeiros pais, ao comerem a fruta proibida, comeram também a morte. O pensamento de Deus era que também o nosso corpo fosse imortal. Mas depois do pecado, este corpo tomou-se frágil como o barro. É a Sagrada Escritura que o diz. E mais frágil ainda, porque um objeto de barro, com cuidado, pode durar séculos. Mas a vida do homem é de uns 70 anos, ou por acaso de 80, e de todos os modos, por muitos que sejam, termina tudo num punhado de cinzas. Que será, pois, o pecado para ser punido assim por Deus? À luz destes princípios, poderemos continuar a ter um conceito frívolo da vida? Os trapistas costumam saudar-se desta maneira: Memento mori. Lembra-te que hás de morrer. Nós também devemos meditar na morte com frequência, sobretudo nas horas da tentação. O espelho de Numa Pompílio, antigo rei dos romanos, estava encaixilhado numa caveira com esta inscrição: Hoc speculum non falit. Este espelho não engana. O pensamento da morte também não engana. Sob a sua influência dissipam-se muitas tentações de pecar. Viver cristamente é difícil algumas vezes, e morrer como tal é fácil. Pelo contrário, é difícil a morte para quem foi fácil a vida. Terceiro, a morte sublinha bem a vaidade do mundo. A grandes vozes apregou a grande verdade. Não temas quando sofreres, não te fies demasiado quando tudo te correr bem. Hormida, um distinto persa, foi uma vez a Roma, então capital do mundo. Ao despedir-se, pergunta-lhe o imperador romano: que te parece Roma? Não desejarias ficar aqui? Meu senhor, responde o persa, em parte alguma do mundo vi tantas maravilhas e tantas belezas, mas, se me é lícito falar com franqueza, direi que, apesar disso, não me deslumbraram. Porque entre as colunas, os arcos de triunfo, os palácios e os templos magníficos, vi também túmulos, de modo que em Roma morrem os homens como na Pérsia. Quando descobri esta verdade, mais brilhante formosura se obscureceu ante os meus olhos. Tinha muita razão este persa. Também a mim me acode um pensamento raro quando entro num cemitério. Se todos os mortos que descansam aqui ressuscitassem agora com licença para viver, por exemplo, 1 ano, que se sucederia? Viveriam tão frivolamente, cometeriam tantos pecados como na sua primeira vida? Teriam em tão pouca estima os mandamentos de Deus? Eles já sabem que a beleza, a riqueza, os prazeres, a vaidade, tudo passa. Mas isto não é mais que um sonho de fantasia. Os mortos não voltam à vida. Não lhes é permitido reparar nada do que fizeram. Mas tu ainda podes reparar. Pensa bem nisto. Não ofendeste o teu próximo e já fizeste as pazes com ele. Não conservas dinheiro, valores ilicitamente adquiridos que a consciência te diz deveres restituir? Não haverá alguém a quem tenhas de dizer: oh, não faças o que aprendeste comigo? Ainda podes reparar tudo.
Não o adis, nem digas, depois o farei. Não há poder no mundo que possa reter no corpo a alma que empreende o seu voo. Nem a medicina, nem o cuidado com os doentes, nem as lágrimas e soluços dos circunstantes. Por mais atrozes que sejam os sofrimentos que tortura o doente, não pode morrer antes, e por muito que queira viver ainda, não pode viver mais do que o permite a lei misteriosa de Deus. Oh, confessa, pois, que é uma insensatez pensar constantemente no corpo e esquecer a alma. Não vês quando depressa olvida os homens o falecido e com que facilidade se vão divertir depois de saírem do cemitério? Não compreendes quando depressa se desmorona a obra principal da tua vida? Não pensas como te esquecerão depois da morte aqueles mesmos que durante a vida não cessavam de te louvar? Pondera, pois, quão perigoso é buscar o favor dos homens e não cuidar da aprovação do Deus eterno. Quarto, pelas mesmas razões, a morte encarece a importância da vida terrena. Com a morte não acaba tudo. Depois da morte vem o juízo. Tudo se acabou, suspira a viúva quando o seu esposo agonizante exala o último suspiro. Ah, não é assim, porque se tudo tivesse acabado, mas é que não se acabou tudo. Pelo contrário, precisamente ao morrer, estamos no princípio da vida eterna. E tudo depende disto, como vivi e em que estado morri. Lemos com frequência nas colunas da necrologia estas palavras: morreu inesperadamente. Inesperadamente? E não morremos inesperadamente quase todos? Não só o que morre de um ataque cardíaco, como o doente mais grave, porque ele não esperava ainda a morte. Todos sabemos que temos de morrer, mas todos julgamos que não é agora. Portanto, temos de esperar isso, temos de estar preparados. Não sabes onde espera a morte. Espera, pois, em toda a parte. 2. A pregação do túmulo é muito triste, mas nos nossos túmulos campeia a cruz. E que apregou a cruz nos túmulos? Diz-nos que além do túmulo há outra vida, que Cristo é o rei dos túmulos, o rei da morte, porque Cristo venceu a morte. O cemitério é terra sagrada, é o grande campo lavrado de Deus. As sementes são os homens para que brotem para uma vida eterna. Fostes vós, Senhor Jesus, que nos fortalecestes, para não esmorecermos ante o tremendo pensamento da morte. Fostes vós, Senhor Jesus, que nos ensinastes que nem tudo passa, mas que há uma vida nova além campa. Sim, aquele que vive para Cristo não teme a morte. O grande missionário São Francisco Xavier morreu consumido de febres, longe da sua pátria, numa pequena ilha junto da China, com estas palavras na boca: In te domine speravi, non confundar in eternum. Senhor, esperei em vós, jamais serei confundido. São Carlos viveu toda a sua vida para Cristo e assim pôde dizer no seu leito de morte: Ecce venio. Eis-me aqui. Vamos. São Vicente Paulo morreu com estas palavras nos lábios: Ipse perficiat. Ele cumpre em mim a sua santa vontade. Santo André Avelino sentiu o golpe da morte junto ao altar, ao pronunciar, no princípio da missa, aquelas palavras: Introibo ad altare Dei. Aproximar-me-ei do altar de Deus. Durante as perseguições, um diácono de África estava cantando o Aleluia Pascal no púlpito, quando uma flecha dos perseguidores lhe atravessou a garganta, e foi terminar o Aleluia diante do trono de Deus. Não importa. Cristo é o Rei da Morte. Na Catedral de Santo Estevão de Viena há um monumento sepulcral que nos impressiona profundamente. Montado num corcel brioso, só por uma colina coberta de flores, um jovem príncipe vestido de cota de malha. No sopé da colina, uma fonte. Por detrás oculta-se a pérfida morte. A sua foice está encoberta por mimosas flores. O cavaleiro inclina-se sobre a fonte. Madeixas caem em desalinho sobre o rosto e no cristalino espelho das águas contempla a abóbada azul do céu. Ao soerguer-se, a morte ceifa-lhe a vida. Ninguém pôde ainda libertar-se de tal golpe. E há 300 anos, um corcel voltou-se o seu cavaleiro e o seu dono foi sepultado naquela igreja. Paro ante o monumento. A inscrição foi apagada já pelo tempo e nem sequer lhe posso perguntar: Garboso cavaleiro, como te chamavas? Foste ceifado em flor, na flor de teus anos. Mas vive a sua alma. Mais além, o amplo sarcófago de pedra na igreja. Há quantos anos reduziram a pó as mãos que o lavraram para a sepultura de uma cabeça coroada? Ou talvez de algum gênio poderoso, dominador de mundos, ante quem se prostraram milhares de vassalos até beijarem o pó da terra. Agora, também ele é pó. As paredes com lápides de mármore ostentam inscrições douradas. Coroa, triunfo, pompa, bem-estar, formosura, juventude, poder. Tais são as palavras que ainda conseguimos ler nas lousas carcomidas pelo tempo. Que grande lição! Todo aquele brilho, toda aquela glória, pertence ao passado. Mas as suas almas vivem. Inclino a minha fronte ardente sobre o frio mármore e grito para o fundo dos túmulos: Tu, chefe heroico! Tu, jovem nobre! Tu, princesa de rosto rosado! Todos vós que estáis aqui reduzidos a cinzas, pensastes na morte durante a vossa vida? Se pensastes, sois felizes. Ninguém me responde.
não ouço mais que o bater do meu coração. E no momento em que o pensamento acabrunhador da morte me domina, ouço no altar-mor o evangelho da missa dos defuntos. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que tenha morrido, viverá. E eu o ressuscitarei no último dia. Oh, como vivifica também a mim a palavra de Cristo. Que bálsamo para o meu coração ferido pelo pensamento da morte. Prossegue a Santa Missa, e no seu prefácio admirável ressoam aos meus ouvidos aquelas palavras consoladoras. É verdadeiramente digno e justo, equitativo e salutar, que nós sempre e em toda a parte vos demos graças, Senhor Santo, Pai Omnipotente, Eterno Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, no qual brilhou para nós a esperança de uma feliz ressurreição, para que aqueles a quem contrista a certeza da morte se consolem com a promessa da imortalidade futura. Porque, para os vossos fiéis, Senhor, a vida muda-se, não se acaba, e ao desmoronar-se esta morada terrena, adquire-se uma mansão eterna nos céus. Cristo é a ressurreição e a vida. A nossa vida não se perde, só se transforma. Preparaste-nos uma mansão eterna nos céus. Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, vós sois também a Rei da morte. É cruel o momento da morte. Ninguém, por mais perto que esteja de nós, nos pode ajudar no trânsito de passar pela porta escura. Temos de repartir sozinhos pelo caminho mais difícil da nossa vida. Contudo, há uma mão a que nós podemos agarrar. Aquela mão que foi pregada na cruz, que se estendeu misericordiosa ao bom ladrão e se pousou com o perdão sobre a cabeça de Madalena arrependida. A morte é qualquer coisa de espantoso, mas quem segue a Cristo pelo difícil caminho da vida não se sentirá oprimido. O trânsito não lhe será difícil. Como posso sabê-lo? Pois disse-me uma menina doente. Um companheiro meu do sacerdócio foi chamado para confessar uma menina agonizante. Havia muito que estava doente. Sabia que a morte se aproximava e mostrava tal tranquilidade que o sacerdote lhe perguntou: Minha filha, não tens medo da morte? Oh, antes tinha, mas desde que sucedeu aquilo da vespa, já não a temo. Da vespa? Sim, estava sentada no jardim e de repente veio uma vespa grande, zumbindo, meteu-me tanto medo. E eu gritei: Mamã, que me vai picar! Mas a minha mãe abraçou-me sorrindo, cobriu-me por completo e disse: Não temas, minha filhinha. E a vespa esvoaçando, zumbindo até pousar no braço de minha mãe, picou-a. Minha mãe prosseguiu sorrindo: Vês como não te dói a ti? Olha, minha filha, assim será a morte. Não te doerá, porque o seu aguilhão se quebrou no coração de nosso Senhor Jesus Cristo. Desde então, não temo a morte. Queira nosso Senhor Jesus Cristo confortar-nos quando chegar a nossa hora e fazer viver o pensamento de que o aguilhão da morte se quebrou em seu coração, em seu sacratíssimo coração. Capítulo 25. Quem é Cristo para nós? No ano de 1888, houve em Roma um congresso organizado em memória de uma revolucionária. Um dos oradores pronunciou um discurso hiperbólico em honra de Lúcifer, chefe dos espíritos rebeldes. No meio do discurso, ouviu-se este grito: Viva Satanás! E 5.000 vozes repetiram o grito: Deus morreu! Viva Satanás! Espanta-nos esta incrível grossaria espiritual, este culto ao demónio. E não obstante, o imenso número de pecados da vida moderna, que outra coisa são, senão uma idolatria infernal? Quantas coisas não fez a humanidade contra Deus? A Revolução Francesa quis destruí-lo. Publicou um manifesto afirmando que Deus já não era necessário. Assombra-nos esta insensatez? E que outra coisa são as abominações de nossa época, senão a realização do decreto revolucionário e a sua promulgação a toda a humanidade? Os estragos da Revolução Francesa não foram mais monstruosos que os sucessos contemporâneos. Lembremos aqueles dias funestos em que os estudantes de Viena cantavam Ich bin kein Christ, ich bin Sozialist. Não sou cristão, sou socialista. Quantas coisas a humanidade não tentou contra Deus. E tudo em vão. Não há muito tempo, Sua Santidade Pio XI lançou este aviso: Homens, voltai a Cristo, a quem Deus deu um nome que está sob todo o nome. Não se deu aos homens outro nome debaixo do céu, pelo qual nos possamos salvar. Indivíduos, voltai a Cristo. Sociedades, voltai a Cristo. Nações, voltai a Cristo. Vida familiar, vida política, vida económica, vida moral, voltai a Cristo. Imprensa, teatro, cinemas, literatura, fábricas, bancos de indústria e comércio, voltai a Cristo. Homens, perecereis, se não aceitais como Rei a nosso Senhor Jesus Cristo. Estas são as ideias que explicamos em todas as páginas deste livro. Nestes 2 últimos capítulos, vamos resumi-las e traçar os traços característicos e definitivos de Cristo Rei. Só quem o conhece poderá amá-lo a valer e ser-lhe fiel em todos os momentos da vida. E quanto mais o conhecer, mais o amará. Neste capítulo, tentaremos conhecê-lo melhor. Folhearemos o Evangelho para que o mesmo Senhor nos responda a esta pergunta: Quem sois vós?
Que nos dizeis de vós mesmo? Primeiro, abro o Evangelho segundo São João e leio o que diz o Senhor numa passagem. Eu sou a porta. Quem por mim entrar, salvar-se-á. Que comparação tão interessante. Jesus Cristo é a porta e não posso salvar-me senão entrando por Ele. Por Ele, isto é, se vejo o mundo com os seus olhos, se penso do mundo com o seu espírito, se o que Ele considera importante é importante para mim, se não prendo o meu coração ao que Ele considera secundário. Ver o mundo com os olhos de Cristo. Que proveitosa lição de vida encerram estas palavras, tão simples na aparência. Porque veio ao mundo nosso Senhor Jesus Cristo, para formar um novo tipo de homem, o homem que luta pela vida eterna. Em nosso Senhor Jesus Cristo tudo serve para esse fim. A sua vida, a sua pregação, os seus sofrimentos, a fundação da Igreja. Cristo era omnisciente e, contudo, não revelou verdade alguma das ciências naturais, porque não as considerava de importância decisiva. Cristo é todo-poderoso e, contudo, não quis deixar orientações para a técnica nem para a indústria, as quais desejam multiplicar as suas forças. Cristo era a beleza eterna e, contudo, não criou um só quadro, estátua, poesia ou composição musical. Cristo era o amor eterno e, contudo, não ensinou a curar o cancro nem a tuberculose, nem a fazer operações cirúrgicas. Cristo tinha um grande amor pelas criancinhas e, contudo, não legou à posterioridade um método pedagógico para a educação dos pequeninos. Porquê? Porque todas estas coisas não são absolutamente necessárias. Que é, pois, o que ele considerava necessário? Crer em Deus, orar, obedecer aos pais, dizer a verdade, guardar puro o coração. Ou, por outras palavras, ver o mundo à luz da sua doutrina. Ele é a porta e só quem entrar por ele se pode salvar. Segundo, continuaremos perguntando: Senhor, quem sois vós? E o Senhor responde-nos noutra passagem: Eu sou o bom pastor. Cristo é o meu pastor, que nunca me abandona, que não foge diante do inimigo, que dá a vida pelas suas ovelhas. Poderei eu cair no desespero se sei que Cristo é um pastor cheio de bondade e solicitude por mim? Oh, se sopra furioso o vendaval, o mar agita-se, a minha fronte enruga-se, é natural, mas não me é lícito desesperar. E não me será permitido chorar? Sim, mas não me devo revoltar. Também a flor inclina o seu cálice cheio de lágrimas quando o furacão furioso lhe passa por cima, e assim como o seu rocio cai sobre a terra-mãe, assim me é lícito também chorar. Mas sem perder a esperança, sem abatimento, pelo contrário, com a convicção de que as minhas lágrimas caem nas mãos amorosas do bom pastor. O pensamento do bom pastor não me consola só na desgraça, mas fortalece-me também na tentação. Que força sentiria nas tentações, se em tais circunstâncias me lembrasse desta grande verdade? Cristo, que tanto me amou, que deu a sua vida por mim, este bom pastor pede-me agora isto, ou proíbe-me aquilo. Será lícito desesperar-me ou duvidar como o homem de pouca fé quando Cristo me fala? Cristo, que se entregou por mim à morte. Cristo, que é o bom pastor? Terceiro, perguntamos ainda: Senhor, dizei-me, quem sois vós? E assim nos responde ele: Eu sou a videira, vós sois os sarmentos. Quem está unido a mim, e eu a ele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Quem não permanece em mim será lançado fora como sarmento inútil, e secará e será lançado no fogo e arderá. Tais são as palavras de Jesus Cristo. Cristo é a videira, eu sou o sarmento. Que aviso severo, mas que honra ao mesmo tempo. O sarmento só vive enquanto a seiva vivificante da videira circula nele. Também a minha alma viverá unicamente enquanto a virtude de Cristo circular em mim, enquanto o coração de Cristo bater em mim, quer dizer, enquanto eu for verdadeiramente irmão de Jesus Cristo. A era precisa da pedra. Se pode trepar agarrado ao muro, desabrocha em flor, ao passo que se arrasta pelo chão, leva uma vida raquítica. A sempre viva precisa do roble. Se consegue abraçar-se a ele, aspira com gozo os raios vivificantes do sol. Se lhe falta o roble, definha. Também eu sou a era. Cristo é a minha pedra. Também sou a sempre viva. Cristo é o meu roble. Se me uno firmemente a ele, elevo-me cheio de gozo acima desta vida terrena, vida grosseira, semeada de tristezas e amarguras. Como? Então, o bom cristão também tem direito a gozar a vida? Também se pode alegrar? Sim, também. As diversões legítimas e puras são-lhe permitidas. Então um bom cristão não deve viver triste e abster-se de toda a alegria? Não, pelo contrário. Quem tem a sua alma bem com Deus deve ser o mais alegre dos homens. O sarmento, que vive da seiva da videira, goza de vigor e louçânia. A floração mais bela da vida cristã reside precisamente neste facto, que podemos demonstrar aos homens que para alcançar a verdadeira alegria não é preciso nem o pecado, nem a vida frívola,
nem imoralidade. Pode o cristão ser tão severo, tão duro consigo mesmo, tão mortificado como São Francisco de Assis, e contudo sentir a alma inundada de grande felicidade, como saturada estava a alma deste santo, que falava com os passarinhos do céu, pregava aos peixes e acariciava o lobo do bosque. Para isso, nunca hei de esquecer que Cristo é a videira e eu o sarmento, isto é, que sou irmão de Cristo. Sou o irmão de Cristo, portanto, erguer a cabeça. Sou o irmão de Cristo, portanto, meus olhos devem ser puros. Sou o irmão de Cristo, portanto, todas as minhas palavras devem ser a expressão da verdade. Sou o irmão de Cristo, portanto, todas as minhas ações devem ser justas. Sou o irmão de Cristo, portanto, a minha vida deve ser digna do Senhor. Hei de ser radiante no meu interior e hei de irradiar luz. A minha vida, as minhas obras, as minhas palavras hão de ser luminosas. Sou irmão de Cristo, portanto, não hei de pensar, dizer, fazer, amar coisa alguma que não possa pensar, dizer, fazer e amar o mesmo Cristo, porque Ele é a videira e eu sou o sarmento. Quarto, dizei-me, Senhor, quem sois vós? E Cristo responde-nos, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não caminha nas trevas, mas terá a luz da vida. Como? Dirá alguém. Cristo é a luz do mundo? Se contam por milhões os que não se preocupam com Ele, os que passam ao seu lado e nem olham para Ele, há milhões de homens que não são cristãos. É verdade que muitos homens vivem sem Cristo, mas é porque ou ainda não ouviram falar de Cristo, ou porque já não querem ouvir falar dele. Estes últimos apregoam, sem quererem, a grandeza de Cristo. Há 2000 anos que lutam contra Ele e não conseguiram arrancar dos seus fiéis. Aqueles que ainda o não conhecem, como escutam alegremente quando se lhes fala de Cristo. Na verdade, que é em comparação com a luz de Cristo, a luz de Buda, que veio do nada e ao nada volta, que é uma foma diante da luz do mundo. Quis tirar águas das torrentes que saem de Cristo, ou ele se dirigem. Pouco atirou. Cabe-lhe na concha da mão. A sua luz é emprestada, escassa, impura. Que seria do mundo sem a luz de Cristo? Imaginemos o abismo sem fim e o escuro e espantoso vazio em que ficaria o mundo se Cristo nos despojasse dos seus dons e nos abandonasse. Que seria do mundo se a terra se abrisse e tragasse cidades inteiras, se países e mares inteiros desaparecessem? O mundo continuaria a existir. Que seria se o comboio, o vapor, a eletricidade, o rádio e todos os grandes inventos se perdessem? O mundo não deixaria de existir. Que seria da história do mundo sem os grandes sábios e filósofos mais célebres? Poderíamos passar sem eles. Mas que seria da humanidade sem Cristo? Com Cristo, a alma sairia do corpo da humanidade, e o que ficasse não seria mais que um monte de escombros em espantosas trevas. Quinto, Senhor, dizei-me, quem sois vós? E o Senhor responde, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Com efeito, Cristo é o pão da vida, porque sem Ele não poderíamos viver. Se Cristo não existisse, que seria do homem carregado de pecados? Se não existisse Cristo, quem sofreria o excesso dos opressores e defenderia os débeis? Se não existisse Cristo, quem protegeria a criança recém-nascida? Se não existisse Cristo, para quem levantaria os olhos o homem que se debate e luta nas tentações? Se não existisse Cristo, a quem recorreria o pobre enfermo? Sim, ó meu Senhor Jesus Cristo, nós sabemos, sentimos e compreendemos que vós sois o pão da vida, e que quem recorre a vós não terá fome, e que quem crê em vós jamais terá sede. Sexto, Senhor, dizei-me, quem sois vós? E responde o Senhor, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Muitos são os que quiseram orientar os caminhos do homem, mas ninguém ousou dizer que ele era o caminho. Sede como eu, sede meus imitadores. A humanidade já teve muitos mestres, mas nenhum se atreveu a dizer, eu sou a verdade. Muitas promessas foram feitas e se fazem em nossos dias, mas ninguém nos diz, eu sou a vida. Se Cristo é o caminho, então vai errado quem se separa dele. Se Cristo é a verdade, cai em erro quem o nega ou faz alarde de não o conhecer. E se Cristo é a vida, a árvore seca será quem se nega a receber a sua seiva. Estas palavras são verdadeiras não só para a vida individual, mas também para a vida da sociedade, dos Estados e da humanidade inteira. Se os caminhos e leis vão de encontro aos caminhos e leis de Cristo, a ruína é certa, quer se trate de indivíduos, quer de coletividades. Não só o indivíduo, mas também o Estado, nota os benefícios da doutrina de Cristo se permanecer fiel a ela. É verdade que Cristo não nos exime das dificuldades da vida, dos pesares e cuidados cotidianos, mas dá-nos força, ânimo, liberdade interior e maturidade espiritual para os suportar. Quem segue a Cristo é honrado nas suas ações,
merece a confiança dos outros, tem espírito de sacrifício no amor ao próximo. E o Estado que reconhece a Cristo por seu Rei é justo em suas leis e equitativo para com os seus cidadãos. Quem não vê, com toda a clareza, que a humanidade necessita hoje mais do que nunca deste espírito de Cristo? Sim, hoje. Porque quanto mais homens existirem no mundo, quanto mais se dividam ao trabalho, todas as nossas atividades e os interesses das diferentes camadas sociais, tanto mais numerosas serão as ocasiões de conflitos e mais cegas as paixões. Hoje sabe-se muito. O homem manda no ar e a ele obedece o raio, mas não é senhor das suas paixões. Só a virtude das leis de Cristo as pode dominar. Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Vida não só do indivíduo, mas também da família, da sociedade, do Estado. 7. Senhor, dizei-me, quem sois vós? E o Senhor responde, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Estas palavras de Cristo respondem aos mais graves problemas do espírito. Jesus sabia tudo. O seu olhar era penetrante, leu os recônditos da alma e descobriu as nossas lutas. Senhor, está bem, queremos ser-vos fiéis, desejamos seguir-vos, mas vede, chega ao fim, acaba-se a vida. E depois, que será de nós quando morrermos? E a palavra do Senhor faz-se ouvir, e cheia de alento cai como bálsamo sobre a ferida. Quem crê em mim, ainda que tenha morrido, viverá. Viverá? Mas podeis fazer, Senhor, que um morto viva? Sim, fê-lo várias vezes durante a sua vida terrena. Acalmou a tempestade do lado de Genezaré, mas de que me serve sabê-lo? Objetará um marinheiro que luta contra a tempestade, se estou prestes a perecer no abismo das ondas. O contacto do vestido do Senhor curou um dia os doentes. Mas para que me serve, queixa-se um jovem tuberculoso, se eu há tantos anos sofro sem esperança de salvação? Jesus Cristo ressuscitou os mortos. Mas de que me serve, replica a viúva, se a mim me morreu o marido e me morreram os filhos? Quantos são os que assim se queixam, mas sem direito? Jesus Cristo, durante a sua vida terrena, não quis apaziguar todas as tempestades, curar todos os enfermos, ressuscitar todos os mortos, porque não veio para isso. Se mandou no mar, na doença e na morte, fê-lo com o fim de demonstrar que realmente lhe foi dado todo o poder no céu e na terra, que acima de todas as desgraças, acima da própria morte, está o seu poder, e que ele é a ressurreição e a vida, e quem crê nele, ainda que esteja morto, viverá. Se quisesse, também hoje poderia salvar todos os náufragos, curar todos os doentes. Mas não é isto que ele quer. Que deseja então? Ele não o diz. Estabelecei em vossa alma e no mundo inteiro o reino de Deus, o reino da confiança acurada em Deus, o reino do amor a Deus, em Deus e por Deus. Trabalhai para que o meu amor abrace toda a terra. Morrereis, mas eu virei de novo um dia, apagarei toda a miséria e secarei todas as lágrimas. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que tenha morrido, viverá. Eis aqui como, ao folhear o Evangelho em cada página, Nosso Senhor Jesus Cristo nos apareceu mais belo, mais radiante, mais ardente, mais subjugador, mais claro. Não só os argumentos de um raciocínio especulativo, mas também as necessidades e as exigências da vida cotidiana nos ensinam que eu, homem moderno, homem do século XX, necessito da religião, necessito de Deus, do pensamento da vida eterna, do reinado de Jesus Cristo Rei. Jesus Cristo, quem vos conhece, sabe tudo. Quem vos ignora, nada sabe. Ainda que não fosse católico por convicção, disse o escritor francês Padre Bourget, se ele ia para ter uma varanda de onde pudesse ver as ideias modernas, anémicas, doentias, roçando pela terra. Sim, necessitamos de Cristo. Sem Ele, a vida perturba-nos. Necessitamos de Cristo. Sem Ele, sucumbimos ao peso do sofrimento. Necessitamos de Cristo. Sem Ele, desfaz-se a família e a sociedade humana perece sob os seus escombros. Necessitamos de Cristo. Sem Ele, pereceremos todos. Mas nós não queremos fracassar e arruinar-nos. Senhor, vós sois a porta. Fazei, Senhor, que eu entre e saia por ela durante toda a minha vida. Senhor, vós sois o bom pastor. Fazei que eu seja uma ovelha dócil e fiel do vosso rebanho. Senhor, vós sois a videira. Fazei que eu seja o sarmento vivo que se alimenta de vossa força santa. Senhor, vós sois a luz do mundo. Fazei que eu vos siga só a vós nesta vida sombria. Vós sois o pão da vida. Alimentai-me. Vós sois o caminho, a verdade e a vida. Conduzi-me pelo caminho da verdade à vida divina. Vós sois, Senhor, a ressurreição e a vida.
Creio em vós com fé inabalável, a fim de que possa, depois desta vida, viver eternamente convosco. Capítulo 26. Ave Rex. Neste último capítulo, queria apresentar, como um enquadro de conjunto, a imagem de Cristo Rei. Queria esboçar essa imagem divina e oferecê-la como lembrança aos meus amáveis leitores, que talvez tenham de travar na sua vida rudes combates. Porque nós, os cristãos, não podemos ser fracos. A sociedade esquece-se por completo de Cristo, mas nós devemos manter-nos fiéis, manter a palavra dada ao nosso Rei. Contemplemo-lo, portanto, uma vez mais, com um olhar mais profundo e demorado. 1. Senhor, que pensaram de vós os homens durante a vossa vida terrena? 2. Senhor, que pensaram de vós os homens durante os 2 milénios da história cristã? 3. Senhor, que penso eu de vós? São as 3 perguntas às quais quero responder. 1. Se estudarmos o Evangelho, notaremos, não sem estranheza, que as opiniões dos homens a respeito de Cristo já estavam divididas durante a vida mortal do Salvador. Sempre teve amigos e inimigos. Muitos admiravam as suas palavras e as suas ações, seguiam-no com entusiasmo. Outros, porém, diziam: está possesso, seduz o povo. Qual poderia ser a causa destas opiniões antagónicas? É verdade que na pessoa de Cristo havia contrastes, rasgos tão extraordinários que os homens não puderam formar dele uma opinião unânime. Nós já conhecemos o segredo do mistério. Sabemos que Jesus Cristo era Deus e também homem. Confirmam-no precisamente os contrastes, de outro modo incompreensíveis, de que está cheia a sua vida. Mas os seus contemporâneos não o sabiam como nós, ainda que deviam descobri-lo, porque os meios não lhes faltavam. Viam a cada passo que a vida de Nosso Senhor estava cheia de contrastes maravilhosos. Basta mencionar alguns. Nasce tão pobre que o presépio onde descansa nem sequer pode chamar seu. Mas, por outro lado, uma estrela refulgente brilha sobre ele e guia os magos que lhe vão prestar adoração. Está escondido num estábulo, ninguém sabe nada dele, mas um cor de anjos desce do céu e entoa glória a um menino desconhecido. Apenas pode mover as suas mãozinhas, não pode fazer mal a ninguém e procuram-no para o matarem. Mas os anjos protegem-no na fuga. Quem será este Cristo? Poderá ser um simples homem? Mais ainda, não frequentou escola alguma e aos 12 anos de idade ensina aos anciãos do povo que ficam admirados da sua sabedoria. Foi sempre filho obediente e, no entanto, fica no templo sem licença. E quando seus pais o encontraram, diz-lhes que aquela é a casa de seu pai. Quem o pode compreender? Quem podia ser este Cristo? Podia ser um simples homem? Vive oculto durante 30 anos. São poucas as pessoas que o conhecem. E quando começa a pregar, a ensinar, em 3 anos suscita tal movimento espiritual como nem antes nem depois dele se registou outro igual na história. São João Batista prega a penitência e batiza. Cristo vai ao seu encontro e faz-se batizar, como os outros pecadores. Mas ao mesmo tempo, entreabrem-se os céus e ouvem-se as palavras do Pai Celestial. Este é o meu Filho amado, em quem pus todas as minhas complacências. Quem compreende estas coisas? Será por acaso Cristo um simples mortal? É pobre, nada possui, não tem onde reclinar a cabeça. Contudo disse: deixa tudo por mim. Deixa a tua casa, os teus pais, os teus irmãos, tudo quanto possuis, por amor de mim. E os homens cumprem o seu mandato sem murmurar, fazem-no por ele. O doente cura-se ao sentir o toque da sua mão suave. Enche-se de luz a pessoa em quem pôs o seu olhar. Manda sobre o mar em fúria, e este amansa-se e cala-se, como um cão ao ouvir a voz do seu dono. Levanta a sua voz diante de um túmulo, e o sangue coalhado nas veias começa a circular, e o coração a bater. Treme no jardim das oliveiras, e depois, com uma só palavra, deita por terra os soldados que o iam prender. Morre abandonado, escarnecido, e ao mesmo tempo o centurião pagão exclama: verdadeiramente era o Filho de Deus. Depositam-no no sepulcro. O sepulcro é selado, guardado, mas o sepulcro não o pode reter. Devolve-o vivo. Já viste um homem como este? Ou antes, dizei-me, esta vida era puramente humana? Não. Quão alto se levanta o céu sobre a terra, assim ultrapassa a vida de Cristo as fronteiras da simples vida humana. 2. E se a opinião dos homens a respeito de Cristo era já então divergente, o mesmo sucede no decurso dos 2 milénios cristãos. Desde que a cruz de Cristo foi erguida no cimo do Gólgota, ali permanece, como um gigantesco sinal de interrogação perante a humanidade. Aquele Cristo, com as mãos cravadas, arrancou de seus gonzos o eixo da terra, e desde então não há nome que ressoe tanto por todo o mundo como o santo nome de Jesus Cristo. Primeiro, detenhamo-nos na consideração deste nome admirável, Jesus Cristo. O nome composto por 2 palavras de uma língua desconhecida, estrangeira. Estrangeira? Oh, que digo?
Não há palavra mais conhecida, mais amada por todos nós. Fenómeno prodigioso. Não se pode prescindir de Cristo. A favor ou contra, todos os homens hão de tomar posição a respeito dele. A. Sempre teve amigos. Cristo é o imã prodigioso, o grande centro da história do mundo, a roda de quem tudo se agrupa e tudo o que existe de grandioso na humanidade se torna pequeno. Reis egípcios ergueram pirâmides gigantescas. Monarcas antigos construíram enormes palácios. E os seus nomes, hoje, não são mais do que puras lembranças. E os monumentos, montões de escombros, ruínas. Mas a pálida luzinha da Gruta de Belém continua a alumiar e a aquecer ainda hoje a humanidade. Quantos homens eminentes viveram sobre a terra? Homens que jogavam com países e reinos como os meninos jogam à bola. E hoje quem se lembra deles? No mundo intelectual viveram sábios eminentes, mas vieram outros que os superaram. E só dele, do filho modesto do carpinteiro, fala ainda hoje todo o mundo. E ele é o único que não foi superado. Homens ilustres descobriram novos continentes. Mas que é isto em comparação da obra de Cristo, que descobriu as grandezas incomensuráveis da alma, mais valiosa do que o mundo inteiro? Ele é o princípio dos tempos. Ele é o centro do universo. Ele não é simplesmente uma parte da história, porque sem ele não haveria história. Com ele recomeça uma era nova, porque não foi então que começou a renovação do género humano. Na fria Gruta de Belém, no Jardim das Oliveiras e no cimo do Calvário ensanguentado, há nele alguma coisa que nem a ciência, nem a arte, nem a filosofia, nem o bem-estar, nem a civilização podem substituir. Tudo passa, tudo nos traz desenganos, desilusões, tudo envelhece, mas a doutrina de Cristo não passa. O amor de Cristo não nos engana, a sua amizade não nos ilude e o rosto de Cristo não envelhece. Segundo, Cristo sempre teve também inimigos. Quantos novos messias surgiram que pretenderam desterrar Cristo da alma dos homens, mas não o conseguiram? Durante estes 2000 anos, muitos foram os que pensaram como agora, à moderna. Sim, no seu tempo a doutrina de Cristo era boa, muito boa, de alto valor, mas para o homem atual, homem do avião e do rádio, os ensinamentos de Cristo são antiquados. Que quereis fazer hoje deste Cristo, pálido, coberto de suor e de sangue? Vós, os retrógrados anulais, certamente pelos prazeres da terra, e ele ensina-vos. Quem quer ser meu discípulo, renuncie a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Segui-lo, a Cristo ensanguentado. Vós desejais luxo e poder, e ele diz-vos, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Não, Cristo é já algo antiquado para o homem moderno. Sempre teve inimigos, que não puderam prevalecer contra ele. Cristo foi sempre, para o homem de todos os tempos, o ideal adorável. Homem, foi ele quem te ensinou a vida realmente humana. Ele descobriu a tua alma, este tesouro imenso que tu desconheces. Por ele sabes que tens de salvá-la, custe o que custar. Tens de salvar a tua alma para a vida eterna. Há povos que admiram a força. Pois bem, aí está a força de Cristo, que joga com as leis da natureza. Há povos que se deixam levar pelo sentimentalismo. Aí está o amor de Cristo, que abrasou o mundo das almas. Há povos dados à meditação profunda. Cristo, precisamente, ensinou-nos que os maiores tesouros têm de ser procurados no fundo da alma. E ao recordar a homenagem dos séculos, vislumbro uma visão magnífica. Um quadro magnífico que se apresenta à minha mente tem por moldura 2 milénios. Nele se vê Cristo passando através dos séculos. Segue-o um imenso cortejo. Que multidão, que cânticos! Ouço vozes agudas de crianças. Hosanna, ó Rei Divino, que outrora abraçaste as criancinhas, acariciando-os com ternura, e transformaste a infância em paraíso. Ouço o cântico da juventude. Hosanna, ó Rei Divino, que defendeste a nossa alma que lutava com as tempestades. Ouço o cor das donzelas e mulheres. Hosanna, ó Rei Divino, que elevaste a mulher e a libertaste da escravidão. Ouço a voz grave dos homens. Hosanna, ó Rei Divino, que consolidaste o lar, santificaste o trabalho com as vossas santas mãos e deste à humanidade o ideal de uma moral pura. Ouço a prece dos que sofrem. Hosanna, ó Rei Divino, que levaste a cruz, que caíste pelo caminho, mas cujo olhar divino irradia a força para que possamos suportar o peso da cruz da nossa vida. Vejo os pecadores prostrados de joelhos, com a fronte inclinada. Ó Filho de Deus, que não permitiste que fosse apedrejada a mulher adúltera, defende-me também a mim. Vejo os moribundos levantando os seus olhos vítreos para o crucifixo. Ó Filho de Deus, que morrestes por nós, espero que me recebas no teu paraíso. Terceiro, quero chamar a atenção dos meus leitores para um facto notável. Desde que apareceu Nosso Senhor Jesus Cristo sobre a terra, a humanidade dividiu-se em 2 campos. Há homens que, ao ouvir o santo nome de Jesus, inclinam a cabeça e caem de joelhos. Há outros que, ao ouvi-lo, brotam de seus lábios a ironia e o ódio. Há homens que, ao passarem junto de mim, ministro de Cristo,
me saúdam com respeito. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Saúdam-me a mim? Não, não me conhecem. Saúdam a Cristo. Há outros que, ao passarem por mim, cospem com repugnância no chão. Não é a mim que me odeiam, porque não me conhecem. Odeiam a Cristo. Há quem afirme que Cristo é o maior ideal que se pode conceber, e outros respondem: que tenho eu que ver com ele? Que me importa este Jesus? Há milhões de homens que o seguem com amor jamais igualado. Também há milhões de homens que o odeiam com um ódio sem igual na história. É um facto notável digno de profundo estudo. Entre os homens são estas as leis do amor. Amamos muito? O nosso amor não é correspondido devidamente. Somos amados? De que nos serve se tudo acaba com a morte? Alguns rezarão por mim, os parentes guardarão a minha lembrança, mas o tempo voa, o túmulo tudo devora, a recordação empalidece, e os traços esfumam-se um pouco mais, e tudo é esquecido. Um pouco mais, e todos me esquecerão. Tal é o destino do amor humano. Estas são as suas leis. Há, porém, uma exceção. Nosso Senhor Jesus Cristo. 2000 anos depois da sua morte, ainda é amado e ainda é odiado. Não é só homem. Por muito grande, bom, nobre ou mau que seja um homem, passadas algumas semanas, meses ou anos, depois da sua morte, quem o ama ou o odeia? Quando muito é lembrado, mas não é odiado. Quem odeia hoje a Nero, que tanto sangue fez correr? Quem odeia a Khan Batu, com a sua invasão assolou a Hungria? Quem odeia hoje o sultão Solimão? E contudo, todos eles viveram depois de Cristo. Morreram, e com eles acabou o ódio. Ou antes, quem ama hoje esses homens eminentes, excepcionalmente grandes no mundo das letras, das artes, da filosofia? Morreram. Presta-se homenagem à sua memória, mas quem os ama? Cristo, pelo contrário, é ainda hoje odiado. Cristo é ainda hoje amado. É odiado. Sim. Quereis exemplos? Não ouviste ainda terríveis blasfémias contra Cristo? Não viste ainda os olhos de um desalmado congestionados de sangue ao ouvirem falar de Cristo ou do cristianismo? Não se vê bem como é perseguida a nossa religião, a religião de Cristo? Não palpita em milhares e milhares de livros, de conferências, de jornais, de poesias, um ódio satânico contra Cristo, um ódio que escarnece a sua doutrina e procura exterminar nas almas o seu amor? A manifesta frivolidade do paganismo moderno, que outra coisa é, se não ódio a Cristo? Não ouvistes falar do ódio que votam a Cristo nos conciliábulos maçónicos, os seus filiados? Realmente aquele que depois de 2000 anos é assim odiado, não é só homem. Mas Cristo é também amado. Vejo milhares de crianças cujo coração começa a bater alegremente ao ouvirem falar do menino Jesus. Milhares e milhões de homens cujo coração se dilata de alegria e cuja alma se sente reconfortada ao ouvirem pronunciar o nome de Jesus. Milhares e milhões que nos momentos difíceis da vida o invocam e exclamam: a tentação é grande, mas eu não pecarei, porque vos amo, ó meu Jesus. E quantas donzelas na flor da idade e da beleza renunciam aos prazeres da vida e se consagram na vida religiosa a Cristo com estas palavras: meu Jesus, eu vos amo. E entre os homens não falta quem deponha todo o entusiasmo do seu coração no altar do bispo que o consagra. Senhor, por vós, por vosso amor, renuncio a toda a glória da terra, à fama, à consideração, a tudo, por amor de vós, porque vos amo, ó Jesus. Aquele que 2000 anos depois da sua morte é ainda amado com tanto fervor, não pode ser apenas um homem. 3. A última questão é a mais decisiva, a mais candente. Que é Cristo para mim? O que é mais importante para mim não é saber qual a opinião dos outros homens a respeito de Cristo, mas a resposta a esta pergunta. Que penso eu de Cristo? Que é Cristo para mim? Responderei com 3 palavras. Primeiro, é o meu Senhor. Segundo, é o meu Rei. Terceiro, é o meu Deus. Primeiro, meu Senhor. Devemos consentir e procurar que Cristo seja o dono da nossa alma. Jesus procurou um dia aos seus discípulos no lago de Nazaré, entre os publicanos, e nos barcos dos pecadores. Hoje procura-se noutros lugares. Na oficina, na escola, no escritório, nas fábricas, na cozinha, nas aulas. Não há choupana, por mais humilde que seja, nem há palácio em que Jesus não procure os seus discípulos. Jovens e donzelas, homens e mulheres, velhos e crianças. Não há ninguém tão jovem ou tão velho, tão distinto ou tão humilde, tão pobre ou tão rico ministro, poderoso ou ignorado mendigo, que não possa ser discípulo de Cristo, que não possa apertar com a sua débil mão, com a sua mão trêmula, vacilante, a mão robusta de Nosso Senhor Jesus Cristo, que não possa fixar o seu tímido olhar nos olhos do Salvador. Meu Senhor, meu Mestre, aqui me tendes, sou vosso. Fazei que eu me assemelhe sempre mais a vós. Não só mais velho cada dia, mas cada vez mais refletido, mais manso, mais puro, mais cristão. Quando me sentir esmagado pela pesada cruz da vida, sei dizer com amor:
Meu doce Jesus, seja por vosso amor. Quando me cerca o pecado e a tentação convida a precipitar-me no abismo da perdição, sei dizer com fervor: ó meu Jesus, não quero pecar, resiste por vosso amor. Quando é difícil, árduo o cumprimento do meu dever, sei exclamar: meu Jesus, faço por vosso amor. Se eu procedo assim, então Jesus é o meu Senhor. Segundo, Cristo é o meu Rei. Tem já cá na terra um reino, o reino das almas. Em qualquer parte que haja um homem que luta com todas as suas forças contra os assaltos do pecado, que estende os seus braços para auxiliar o que caiu, que enxuga as lágrimas do triste, que leva socorro ao cansado, ali Cristo tem o seu reino, ali Ele é o Rei. Terceiro, Cristo é também o meu Deus. É o meu Deus a quem adoro. Procuro esboçar a sua santa imagem no meu espírito. Beijo com fervor as suas chagas que sangram por mim. Olho com gratidão a sua fronte coroada de espinhos, esta fronte que tantas gotas de sangue suou por mim, e quero reparar com amor a tristeza que lhe causei com os meus pecados. Eis o que Cristo deve ser para mim. O meu coração há de bater em uníssono com o seu. Os seus desejos hão de ser os meus desejos. Todos os meus pensamentos hão de ser unicamente para o servir. Entrega absoluta. Adoração. É o meu Deus. Só quero julgar como julga Cristo. Que diria ele acerca disto? E seguir à letra todos os convites da sua graça. As suas virtudes hão de compensar os meus defeitos. A sua humildade há de curar o meu orgulho. A sua pobreza há de ser a minha riqueza. A sua paciência há de ser o bálsamo que há de curar os meus impulsos veementes. Cristo não é um homem para nós. Não é um homem bom, não é um homem santo. Não. Para nós, Ele é o nosso Deus. É o que eu creio e creio firmemente. Cuidado! Quantas vezes não poderia Cristo censurar-nos e dizer-nos o que está escrito na Catedral de Lübeck? Vós chamais-me mestre, e contudo não me interrogais. Chamais-me luz, e não me vedes. Chamais-me verdade, e não me acreditais. Chamais-me caminho, e não me seguis. Chamais-me vida, e não me desejais. Dizeis que sou sábio, e não me obedeceis. Dizeis que sou formoso, e não me amais. Dizeis que sou rico, e não me pedis nada. Dizeis que sou eterno, e não me procurais. Dizeis que sou misericordioso, e não confiais em mim. Dizeis que sou nobre, e não me servis. Dizeis que sou todo-poderoso, e não me honrais. Dizeis que sou justo, e não me temeis. Que é, pois, Cristo para mim? Uma imagem apagada? Um homem que viveu numa época distante? Não, isso só não basta. Uma recordação amada do passado? Sabe o insígne da antiguidade? Não, isso só não basta. O maior santo do mundo? Não, isso ainda não basta. Mas é uma realidade viva, uma vida que existe ainda hoje, em que eu vivo e que vive em mim, que me acompanha e da qual não me posso separar. Não posso, nem quero separar-me. Ele estende os seus braços, está comigo dia e noite. Quando trabalho, ajuda-me. Quando choro, chora comigo. Cristo, vós sois o meu Senhor, vós sois o meu Rei. Cristo, sois o meu Deus. A 18 de maio de 1927, reuniu-se em Roma, entre as ruínas do Coliseu, o que havia de mais distinto na sociedade. A rainha de Itália e as suas filhas, o ministro da Instrução Pública, todas as pessoas distintas de Roma, o governador militar, o reitor da universidade, oficiais da armada, os dirigentes do fascismo, os escuteiros, uma imensa multidão. Que se passava? Celebrava-se uma festa em honra da cruz recentemente erigida no Coliseu. E enquanto uma multidão imensa orava com os olhos baixos na arena do circo, outrora regada com o sangue dos primeiros cristãos, aviões cruzando os ares faziam cair uma verdadeira chuva de flores sobre a cruz de Cristo, que se levantava triunfante dominando a multidão. Sobre a cruz de Cristo. Sim, há alguém que ainda hoje é amado depois da sua morte. Há alguém cujo túmulo, depois de 2000 anos, ainda não foi esquecido. Há alguém cuja memória vive no coração de milhões de homens. Há um homem cujas pegadas feitas há 2000 anos são seguidas por milhões e milhões de devotos que não se cansam de as pisar. Há um homem, morto há muito tempo, cujas palavras, mesmo as mais insignificantes, ainda hoje ressoam entre nós. Há um homem, morto ignominiosamente, que há 2000 anos foi levado ao patíbulo e crucificado numa cruz, e que recebe todos os dias a homenagem entusiástica de milhões de homens que se prostram de joelhos e não se envergonham de beijar os seus pés ensanguentados. Há um homem, açoitado, crucificado,
que se propôs ter apóstolos e mártires, e os teve e ainda os tem aos milhares. Há um homem, e sois vós, meu doce Jesus, que me haveis batizado, que me sustentastes no combate da minha juventude, que perdoastes os meus pecados, que me alimentastes com o vosso corpo santíssimo, nosso Senhor, nosso Rei, nosso Deus. Vós sois o nosso Mestre, e nós vos escutamos. Vós sois a nossa luz, e nós vos seguimos. Vós sois a beleza, e nós vos damos o nosso amor. Vós sois omnipotente, e nós vos honramos. Vós sois o nosso Senhor, o nosso Deus, e nós vos adoramos. Vós sois o nosso Rei, e nós vos obedecemos. Ave Rex, salve ao Rei Divino, nosso Senhor Jesus Cristo. Caríssimos, concluímos assim esta magnífica obra de Monsenhor Tiago Martoth, Jesus Cristo Rei, nesta festa de Jesus Cristo Rei, ano 2024. Agradecemos a todos os que nos acompanharam desde o primeiro até ao último minuto. Estamos a falar de uma leitura de 317 páginas, que foi feita por mim, juntamente com a minha esposa, com o coração profundamente entregue a esta boa escrita excelente. Recomendamos a todos esta obra e agradecemos do fundo do nosso coração a vossa presença. Esperamos ter ajudado em algo ao trazer-vos de forma gratuita este excelente livro, pouco conhecido, pouco divulgado, mas que de facto impacta as almas e nos faz compreender que o Espírito de Cristo, o Espírito do combate que Cristo nos exige, tem de ser mantido e cabe a nós, soldados de Cristo do século XXI, levar avante estas palavras, ter sempre em mente a nossa missão no mundo e louvar a Jesus Cristo Rei em todo o momento, na nossa casa, na nossa escola, no nosso trabalho, no restaurante, no café, no salão, no ginásio, onde quer que tenhamos de estar, que possamos louvar a Deus e dizer com os nossos irmãos todos os séculos: Viva Cristo Rei!